Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sexta-feira com o Investidor em Foco para fechar esta semana que teve muita coisa nos mercados e que tem Dia dos Namorados no fim de semana, como a gente já comentou por aqui, mas hoje tem dica para isso também. Kleber, tudo bem com você? Tudo bom, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, em clima cada vez mais próximo do Dia dos Namorados, mais romântico aí para todos, né? Vamos ter um final de semana mais legal, né, Rê? De bastante amor, pelo menos, né, Kleber? Com certeza. E quero saber se a Bolsa vai fechar esta semana em clima de amor também, Kleber. Qual o seu palpite, já que a gente grava esse podcast pela manhã e ainda tem algumas horas pela frente? É melhor não darmos palpites, né? E tentar passar aqui o que está acontecendo para o investidor, que a gente teve alguns movimentos que a gente vai falar, né? Principalmente ontem nos Estados Unidos, que preocupava um pouco os mercados, mas acabou sendo bem mais suave do que se imaginava. A gente viu o índice tendo uma alta leve ontem de 0,13, né? E hoje, enquanto a gente grava aqui, ele abre bem estável, não mostra sinais aí ainda nem de alta nem de baixa. A gente está ali bem pertinho dos 130 mil pontos, aparentemente a gente deve manter esses níveis ou bem próximo disso, se nada muito extraordinário acontecer ao longo do dia. O que a gente pode dizer para o investidor, quando a gente olha para a parte fundamentalista, a gente já tem falado bastante, né, que os fundamentos todos são muito positivos, né, e a gente tem ainda, como a maioria do mercado, avaliando aí a possibilidade do Ibovespa sim buscar os seus 135 mil pontos, alguns já começam a avaliar até patamares maiores. A gente teve nos últimos dias uma demanda muito grande por ativos brasileiros de crédito no exterior, com captações muito fortes e grandes companhias, né, que dão ali o tom de que realmente o investidor internacional tem realmente uma visão muito positiva também para o mercado brasileiro. Então, quando a gente fala graficamente, além da parte fundamentalista, a gente tem uma resistência, ou seja, um número de 132 mil pontos, que se rompido vai fortalecer essa tendência de alta, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o suporte ali, perto dos 127.800, que se ele atingir esse nível, ele pode sim começar ali um movimento mais forte de realização, né? Então, enquanto estiver nessas bandas, o investidor pode ir acompanhando e vendo todas as análises, mas de uma maneira mais tranquila. Essa semana, especificamente hoje, num clima aí mais tranquilo ou mais romântico, como você falou, é bem provável que a gente tenha um fechamento positivo para a semana, né? E nessa sexta-feira ainda tem bastante coisa para acontecer ao longo do dia, apesar de uma agenda vazia. O investidor deve ficar atento mais para o lado cambial, que esse sim, pelos movimentos que a gente teve recente, vê aí o real se desvalorizando um pouco mais do que vinha, né, nos últimos dias, voltando ali para a casa dos R$5,08, mas o dia parece que deve ser mais tranquilo. Muito bem, Kleber. Você comentou alguns indicadores, e já vou pedir para você nos trazer o comentário desses resultados, porque o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos subiu 0,6% em maio, 5% na base anual, ficou acima das expectativas dos analistas, e ele é muito importante porque o mercado está de olho na inflação norte-americana, né? Exato, a gente vê um movimento ainda, né, dos principais analistas, economistas e inclusive de mensagens do próprio Banco Central norte-americano de que essa inflação ela é temporária e ela não deve se postergar por um período muito maior, mas ela obviamente traz algumas preocupações, só que o número de ontem foi, a gente pode dizer, bem absorvido pelo mercado, apesar de vir acima do que era a expectativa, tanto que as principais bolsas nos Estados Unidos subiram, né? Os índices mostraram uma força com os investidores acreditando no posicionamento do Banco Central, o Fed, de que ele não irá retirar os estímulos, né? Que é o que a gente sempre tem como grande preocupação,
nesses últimos meses, de que uma movimentação mais forte da inflação obrigaria tanto a redução dos estímulos que vêm sendo feitos, quanto talvez até uma antecipação da alta de juros por lá, e aí causaria um movimento, sim, de redução de ativos de risco para entrada em ativos mais conservadores, né, de menor risco, que seriam principalmente os títulos de renda fixa. E a gente viu até o movimento dos títulos de renda fixa também se valorizando, ou seja, reduzindo as suas taxas, né, diminuindo um pouco a sua pressão. Então, esse movimento ainda a gente precisa esperar a semana que vem para reforçar o que vai ser feito, que é quando o Banco Central, né, através do FONC, né, na sua reunião de política monetária, vai dar o direcionamento do que deve acontecer. Tá bem. Então, já tem assunto para semana que vem é semana de Copom por aqui a também. A sua super quarta. Minha super quarta. E a gente ainda tem resultado para falar da Europa, porque a produção industrial do Reino Unido caiu 1,3% em abril na comparação com março. E, por outro lado, isso não foi bem o que estava esperando o mercado europeu, né, Kleber? Será que tem a ver com o momento em que se começou a reabrir algumas atividades e serviços no Reino Unido e aí teve um impacto? A gente tinha ali uma expectativa mais forte até de avanço, né, com uma alta de 1% na produção industrial, e ela veio com essa queda, né, no mês de abril. Na base anual também a gente teve ali um resultado um pouco menor do que o esperado, se esperava um pouco acima de 30%, ela veio com 27,5%. Só que quando a gente vai olhar os componentes, principalmente, né, a produção ela acabou sendo positiva, né, numa série de aspectos, outras acabaram sofrendo um impacto maior exatamente por causa ainda de um reflexo da retomada da atividade numa velocidade um pouco menor, né, como serviços, por exemplo, que vem melhorando, mas quando a gente olha para o industrial, que é o resultado base que saiu agora, a gente ainda tem uma série de setores ainda começando a retomar numa velocidade maior. Então, foi realmente um resultado que frustra, mas que, ao mesmo tempo, olhando para o todo da recuperação da atividade britânica, ainda a gente tem um balanço muito positivo, né? Outra coisa que tem ajudado também foi o posicionamento do Banco Central Europeu ontem, né, na sua decisão de política monetária, tanto de manutenção das taxas, quanto principalmente do programa de recompra e compra de títulos, de bônus, que eles mantiveram, né, e que disseram que vão fazer ainda tudo que for necessário para que a gente, né, no caso, os europeus, precisem para manter essa recuperação. Então, as bolsas por lá hoje sobem bem, quando a gente olha principais índices ali, né, tanto Alemanha quanto França positivos e, inclusive, Londres subindo ali 0,60 nesse momento. Agora a gente está falando aqui próximo das 10h30 da manhã, então foi um dado que realmente surpreendeu um pouco negativamente, mas que não afeta ali a expectativa dos investidores. Muito bem. E antes da gente passar para o nosso super café com canelas, com um pouquinho mais de mel, já que temos Dia dos Namorados pela frente, teve um problema, gente, no sistema da B3 de ontem para hoje, ou seja, de quinta para sexta, que afetou o mercado local nessa sexta-feira, a abertura do mercado dessa sexta, e afetou o resgate de alguns produtos de investimento. Então, alguns investidores, algumas investidoras que tinham a intenção de resgatar foram afetados, sofreram esse impacto, mas isso já está em normalização. Algumas coisas, inclusive, normalizaram durante a manhã, né, Kleber? Exato, Rê. A gente teve esses impactos para o mercado todo, né? Então, a Bolsa teve um problema, né, com o envio de arquivo diário ao mercado, né, na noite de ontem, e com isso, né, o preço do fechamento de todos os ativos, ações, derivativos, acabaram ficando defasados, o que impede, né, de você fazer cotização dos produtos para poder fazer pagamentos de resgates, por exemplo, né, no geral. Mas a boa notícia é que pelo menos os fundos DI, né, que são os fundos mais utilizados para pagamento, né, que as pessoas utilizam para resgates, fazer pagamentos de contas, movimentações diárias, a gente já está com eles liberados, pelo menos aqui no Itaú, para as pessoas poderem fazer suas movimentações. Então, isso já alivia boa parte dessas preocupações, né? E a própria B3 soltou o comunicado oficial que, ao longo do dia, deve estar tudo regularizado. Então, os investidores podem ir acompanhando aqueles que realmente precisarem, tiverem que fazer as movimentações hoje. Mas a gente espera, pela própria comunicação
da B3, que até o final do dia esteja tudo ok. E a gente vai atualizando também vocês, gente, no Telegram do Itaú, que é Itaú Investimentos. Então, conforme essa normalização vem acontecendo, a gente vai atualizando por ali também, caso alguém que esteja ouvindo o podcast tenha tido seus investimentos impactados ou seus planos para essa sexta-feira impactados por esse problema na B3. Certo, Kleber? Certinho, é isso mesmo. Café com Canelas, especial Dia dos Namorados. Pedrinho tem que dar uma pitada de romance além da canela do seu café hoje. Oi, Rê, oi, Kleber. Faz aquele coração, Pedrão. Faz aquele coração com a canelinha. que aqueles artistas fazem. Eu tô fazendo aqui, a gente não é live, é podcast, então é difícil de enxergar, Clebão, mas neste momento estou fazendo um coraçãozinho para os nossos ouvintes. Como romântico tradicional que você é, eu acredito. É isso aí, Rê. Vocês já prepararam a comemoração do Dia dos Namorados com as suas respectivas? Nossa, eu hei de dizer que eu relembrei que era o Dia dos Namorados quando a gente estava fazendo a pauta deste podcast. Falei então que ele era eu tô um pouquinho atrasado nas comemorações, mas eu prometo correr atrás do gargalo até a data em si. Dá a tempo, vai ser Pedro, virtual. Tem um dia. Vai ser virtual? Vai ser virtual, ela está em Salvador, né? Eu só vou para lá daqui umas semanas, então vai ser virtual. Essa tá mais fácil, né? A gente acostumou. O meu vai ser em casa, mas também estou preparando esta parte para comemorar em casa, já que, né, não dá para fazer tantas coisas diferentes na rua. Espero que ano que vem a gente possa fazer grandes comemorações de Dia dos Namorados. Mas, meninos, vamos lá, Pedrinho. Você tem 2 tarefas hoje. Trazer aí a sua indicação de investimento, onde você vai botar seu dinheiro. Estamos ainda no início do mês, então acredito que você deve ter um trocado sobrando para investir. E também a gente vai ter que falar das recomendações para o fim de semana romântico, mas vamos começar de produto? Vamos sim, Rê. E hoje é um produto que junta muito do que a gente vem conversando nas últimas semanas. A gente falou de criptomoedas, a gente falou do fundo do ETF, então a gente vem conversando bastante sobre criptoativos, né, criptomoedas, ativos internacionais, diversificação, bolsa local, e eu acho que a gente traz aqui uma alternativa muito bacana que contempla um pouco de tudo isso. Assim, primeiro, a gente viu as bolsas, tanto locais quanto internacionais, andarem bastante nos últimos tempos. A gente ainda vê potencial de crescimento, principalmente aqui na bolsa local, que tinha ficado um pouquinho para trás, mas a gente começa sempre, né? E é natural as pessoas perguntarem: poxa, mas já subiu muito, tem muito mais para subir, como que vocês enxergam isso? Empresas vinculadas a criptomoedas já se valorizaram tudo, essa onda vai passar, não vai passar? Então são sempre dúvidas que são super legítimas, né? A gente tem pouca convicção para garantir qualquer tipo de movimento. A gente sabe que bolsa e perspectiva, elas vão mudando, né? A cada informação que a gente recebe, a cada mudança econômica, a cada dado econômico, a cada movimento do cenário político, essas percepções e essas direções vão mudando, né? Então, dado este momento que a gente vive, a gente escolheu aqui um produto que é um COI, né? Para quem está acostumado a ouvir aqui o podcast, não é a primeira vez que a gente fala do COI. Já falamos do COI. Falamos, já ensinamos, já demos dica de COI. O COI é um instrumento interessante quando você quer montar uma posição, mas você não quer ir para o tudo ou nada, né? Você não quer comprar essa posição no mercado à vista de bolsa, por exemplo, quer ir lá e comprar de fato a ação, porque se ela cair, você acaba tendo prejuízo. E os COIs, uma das funcionalidades, né? Tem COI que sim, tem COI que não, esse aqui faz isso, ele protege você contra perdas, né? Então este COI é por isso que a gente gosta dele. Ele é de uma empresa única, vai ser um único call aqui,
que é da Coinbase. Você sabe quem é a Coinbase, Rê? Pois é, sabemos quem é a Coinbase, inclusive quando ela teve a abertura de capital, o IPO na Nasdaq, foi o dia que a gente, pela primeira vez, falou sobre criptomoedas e criptoativos aqui no podcast, sabia? Boa, Rê. Que memória, hein? Viu só? Estava pesquisando aqui para não esquecer desse detalhe. Exato. Ela hoje, ela foi, como você falou, é o 7º maior IPO da história da Nasdaq, então foi um lançamento daqueles, de fato, já saiu avaliado em 85,8 bilhões de dólares na época do IPO dela. É muito forte. Ela é uma corretora, né, de criptoativos que já está hoje em mais de 100 países. Hoje ela já está, inclusive, diversificando um pouco o portfólio dela, né? Então já está entrando na onda dos meios de pagamentos, como outros vários marketplaces têm tentado entrar nesse segmento de pagamentos. Ela também já tem trabalhado com custódia, com carteira digital, enfim. Obviamente, depois desse sucesso, ela tem ampliado o leque dela de investimentos. É tida pela Forbes como uma das 50 empresas mais inovadoras de 2020. Tem parceria com a Apple, com o Google, e hoje já tem aqui mais de 66 ativos disponíveis para negociação na plataforma dela. Uma carteira que esse ano aqui terminou o primeiro tri do ano com mais de 220 bilhões de dólares em carteira de criptoativos, tá? Então, é uma empresa nova, de certa maneira, com sucesso estrondoso. Quando a gente pega os analistas que falam dela, 73% dos analistas recomendam ainda que se compre essa empresa, mesmo nos valores atuais. 27% diz que deveria manter, né? Não tem um call claro de compra, e ninguém manda vender essa empresa, tem 0% dos analistas mandando vender. Então é um papel que a gente gosta bastante. Obviamente a gente sabe dos riscos que envolvem ainda criptoativos, né? Essa é uma tendência que ainda é questionada de alguma maneira, mas que quem aposta forte, aposta alto nessa parte de criptoativos, né? Então a gente gosta do papel, a gente acha super interessante, mas em vez da gente comprar ele no à vista e correr algum risco do papel voltar, a gente montou um COI, montou uma operação estruturada para poder distribuir essa ação. E o COI é bastante simples. Quem já ouviu a gente explicando o COI aqui, coitadinho, tem que ter uma imaginação enorme para entender todos os possíveis cenários. Esse aqui está um pouquinho mais fácil, Kleber, de entender. Vamos lá. Então, primeiro vai ter agora o período de captação, né, do dia 7 de junho ao dia 17 de junho, e aí sim a gente vai, no dia 18 de junho, olhar o mercado e ver exatamente qual vai ser a trava aqui para esse ativo, tá? Mas aí lá no dia 18 a gente vai olhar e vai ser entre 100% limitador de alta e 80%. Então, entre 80% e 100% da alta vai estar limitado. E você não vai poder correr o risco de perder dinheiro nesse COI. Ele vai durar 3 anos e meio. Então, vamos lá. Dura 3 anos e meio. Se você ficar nesse período todo, chance se a ação cair abaixo do valor de hoje, você não perde nada, você tem o seu dinheiro de volta. Então, cenário 1, a ação, em vez de subir nesse período de 3 anos e meio, ela caiu, só que você não perde nada, você sai no 0 a 0. Segundo cenário, a ação subiu neste período entre 0 e 80 ou entre 0 e 100. É isso que a gente vai descobrir só no dia 18. Vamos considerar o 80 aqui, que é o cenário mais conservador. Se a ação subir entre 0 e 80, então vamos imaginar que ela subiu 70% nesse período. Os nossos investidores vão ganhar 70%. Legal? O último cenário, se a ação subir mais do que os 80% ou do que os 100%, de novo esse valor vai ser definido no dia 18. O investidor só recebe os 80 ou 100. Então vamos imaginar que a ação subiu 120% nesse período. Os investidores, em vez de receberem 120, recebem 80 ou 100%. Aqui vai ficar entre 80% e 100% esse teto máximo de remuneração. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou abrindo mão de uma rentabilidade acima de 80 ou 100 para garantir que eu não vou perder nada no período.
Essa é a lógica do COI. Eu abro mão de uma rentabilidade adicional acima de 80% a 100% para garantir que eu vou ter, no mínimo, o meu capital de volta depois desse período, tá? Pô, Pedro, mais 3 anos e meio se eu precisar do meu dinheiro. Você, depois de 180 dias, né, praticamente aqui 6 meses, pode até fazer o resgate antecipado. Mas aí, se você resgatar antes dos 3 anos e meio, toda essa condição que eu falei anteriormente deixa de valer. Aí a gente vai ter que olhar lá no mercado, ver quanto que está a ação, e se a ação tiver caído, você pode ter inclusive prejuízo, então vai depender das condições de mercado para sair antes. O ideal é que fique o período dos 3 anos e meio, tá? É um ativo para quem é mais arrojado, moderado e agressivo, para quem é super conservador, parece não fazer tanto sentido, né? A turma conservadora gosta ali do pós-fixado, gosta de uma posição com menos volatilidade de multimercado, uma posiçãozinha mais estável, então não parece ser o produto ideal para o conservador, apesar que o conservador, se quiser botar uma parcelinha pequena, também não tem problema, a gente está falando aqui de R$5.000 o mínimo de aplicação. O que só não pode para o conservador é uma parcela representativa para este investimento passar a ser o investimento mais relevante dele, né? Tudo é uma questão de gestão aqui, da onde você quer correr um pouquinho de risco, mas aqui tem uma cara mais de moderado, arrojado e agressivo mesmo esse investimento. Como eu disse, o período dele vai do dia 6 ao dia 17 para a captação, agora do mês, e ele começa no dia 18 para valer, aí sim já com o teto é definido, e aí ele vence no dia 18 de dezembro de 2024, tá bem? E aí que a gente vai olhar quanto que a nossa querida Coinbase se valorizou ou não nesse período para determinar o retorno aqui para os investidores. Mas parece uma boa alternativa, né, Rê? Você ter aí um espaço para ganhar até 80% ou até 100% do seu investimento em 3 anos e meio, sem correr risco de perda de capital, só a possível perda aqui, eventualmente, dos juros desse período, né? Parece uma aposta bastante interessante para quem quer entrar neste mercado de criptomoedas aqui e empresas vinculadas à tecnologia do blockchain, que a gente falou tanto no último episódio, né? Com certeza, e ainda mais é muito legal ver surgindo, né, Pedro, essas alternativas de investimento nesse mercado de criptoativos que não seja só a compra da moeda em si, né? E acaba trazendo um pouco mais de segurança para quem ainda não está totalmente convencido desse mercado. A gente falou um pouco disso nos outros episódios que a gente falou sobre criptoativos, criptomoedas. Acho que é bacana ver quanto isso está se qualificando, né? Sim, muito, exatamente. Muito mesmo, né? Não, e assim, Pedrão, até esse... Oi? Não, eu ia perguntar se você tinha gostado. Cara, muito, porque, primeiro, isso que a Rê acabou de falar, né, assim, traz a segurança, né, para aquele investidora que ainda está preocupada com esse mercado, se deve ou não entrar, né, colocar seu capital em risco. E a Coinbase hoje tem ali um volume negociado por dia bem grande, assim, muito considerável, né, de aproximadamente ali $1,5 bilhão, ou seja, é muito líquido. Então, já apesar de um setor, né, algo muito inicial, com um volume maior do que algumas empresas já negociadas há muito mais tempo, né? Então, isso é super importante, né, Pedro? Na hora que a gente vai escolher um investimento também, né? A saída, a liquidez, tudo isso tem que ser levado em consideração. Sem dúvida, sem dúvida. E um jeito interessante, né? Eu gosto muito do Martim, para quem acompanha nossas lives, o Martim é figura muito presente, tem o podcast Fala Professor, ele fala um negócio que eu gosto muito, que é tomar risco de forma inteligente. Este produto aqui parece que faz isso, né? A gente toma um risco de investir numa empresa com potencial de forma inteligente, porque se esse mercado não se confirmar, não aparecer uma nova tecnologia que substitui, o investidor tem o capital de volta aqui e o risco de perda é bastante limitado, né? Muito legal, gente, muito legal. E Pedrinho, vamos lá, queremos saber agora se você trouxe uma dica romântica para o fim de semana ou nem tanto.
Eu trouxe uma dica que ela é romântica, Rê, mas ela é um romântico escandinavo. Ele não é um romântico mexicano, latino-americano. Lá no fim tem o romantismo, é isso? Sabia que você ia me decepcionar, Pedro. É isso, Rê. Você sabe que os filmes escandinavos e a cultura escandinava ela é mais densa, ela é mais profunda. Sei. Ela não é essa coisa mexicana aflorada, entendeu? De sanguíneo do romântico. Mas é um filme de romance. Você pode... todo mundo vai perceber o que pauta a história no final, não deixa de ser uma grande história de amor, entendeu, Rê? Mas você tem que mergulhar na história para ver esse romantismo e, de novo, ele aparece de forma bastante densa e não tão tradicional dos filmes de Hollywood de namoro e de romances. O filme, Rê, é Drug. Mais uma rodada. É um filme dinamarquês com o nosso querido a intimidade do Pedrão é o melhor, né? Tipo, nosso querido. Sim. Quando ele fala dos atores e das atrizes, né, com aquela coisa que como viveu em Hollywood. Amigos dele, Muito bom. Ele é o Mads Mikkelsen, acho que é assim que é o nome dele. Ele é um ator bastante conhecido, já fez vários filmes de Hollywood. O resto do elenco, acho que as pessoas vão conhecer menos, mas é um elenco muito bom, assim, eu fiquei impressionado. São 4 amigos, é o Mads que faz o personagem dele, é o Martin. São 4 homens de meia idade que deixaram a vida os acomodar de certa maneira. O Martin é um professor de história que era tido como um dos professores mais brilhantes de história, teve a possibilidade de fazer PhD, doutorado, não quis fazer, acabou se acomodando, se acostumando, teve família, e ele se encontra, ele mais os 3 amigos, que são todos professores da escola, né? Então é ele, o professor de educação física, e outros 2 colegas. Eles estão já na meia-idade e ele está, obviamente, com o casamento dele indo muito mal, deprimido, a rotina do dia a dia praticamente eliminou qualquer animação dele de vida. E aí, os 4 amigos, um deles pega uma teoria de um psicanalista, de um psicoterapeuta norueguês, o Finn Skardemrud, que diz que se você tiver no seu sangue 0,05% de álcool, quer dizer, uma dose bem baixinha de álcool, mas é uma dose constante de álcool no seu sangue, que você vai ter mais inspiração, mais sagacidade, vai ter mais animação, vai ser mais carismático e que sua vida vai melhorar se você viver sob o efeito de uma dose baixinha de álcool. E os 4 amigos resolvem experimentar essa teoria e ver o que acontece. E num primeiro momento é maravilhoso, porque, né, o Martin não bebia há anos, começam a beber, tem aquelas cenas engraçadas, etc. Mas o filme, e aí o legal de ser um filme escandinavo, ele é denso, ele não vira uma comédia meio pastelona, assim, de meia-idade. Ela começa a entrar em características mais profundas. Então, Martin descobre que a esposa está traindo ele, ela sai de casa, ele fica ainda pior. O outro amigo também começa a beber mais, porque eles começam a ver que aquela dose não é suficiente, querem beber mais para ter mais euforia. E, obviamente, o efeito da bebida a gente bem conhece, leva às zonas mais cinzentas de comportamento, e aí ele tem um drama grande no filme, passa por um drama, que eu não vou contar para não contar a história inteira, e no final, tem um final que eu posso dizer de relativamente feliz, porque, de novo, filmes escandinavos não é 100% feliz ou 100% triste, mas para quem quer olhar aqui a parte do romance, a parte romântica do Martin termina bem, então é um filme que não deixa de ser um filme romântico. Tá bom, vamos considerar a sua dica, mas eu não vou encerrar este episódio sem querer saber, Kleber e Pedro, qual é o filme romântico da vida de vocês?
Vai lá, Clebão. Da vida. Bom, vamos lá. Eu até tinha falado que ia falar qual que eu tenho na memória, né? Mais juvenil, então, né? Pode ser, era um juvenil, né? Que assim, o filme não é nada romântico, mas tem um romance clássico lá, clichê, né? Que é o Titanic, que me marcou, principalmente porque até hoje eu tenho comigo uma grande dúvida se o Jack não cabia naquele pequeno tronco ou alguma coisa que a Rose ficou ali boiando, né, enquanto ele ficou congelando, aquilo marcou. Eu acho que dava. Ele era levinho, ele era pequeno, né? Mas para o drama foi ótimo ele congelar enquanto ela se salvava ali, guardava resgate, né? E aí eu pensei, cara, acho que é muito pouco, né? Para um dia mais romântico. Eu lembrei de um outro mais recente, que foi o último que eu vi. Eu não vejo tantos desses filmes, mas que é muito legal, que é Como Eu Era Antes de Você. É um filme sensacional, lembrei. É fofo. Cara, é muito bom esse filme. Eu assisti também. É a história, primeiro que é com a Daenerys, né? Claro, não é a Daenerys, né? É a atriz que faz a Rainha dos Dragões em Game of Thrones, onde, assim, tem uma história muito legal de um atleta, né? De um cara super bem-sucedido, de família tradicional, com um patrimônio enorme e tal, que sofre um acidente e precisa de cuidador, porque ele praticamente não consegue fazer mais nada sozinho, e é ela que vai cuidar dele. E aí se desenrola o filme, então recomendo, porque é uma história incrível, tanto de o que a gente fala muito hoje em dia, né, de empatia, e que se transforma num grande amor ali, que é bem legal. Achei que merecia trazer alguma coisa mais romântica que o Titanic, bonito, que é uma grande tragédia, né? Achei bonito. Mas tem uma história de amor no Titanic, né? Tem. E triste, o seu, mas Pedro? Eu prefiro filmes como Drug, recomendo que assistam, é um filme super, super denso, super legal. Mas, para quem é da minha geração, provavelmente do Clebão, acho que a Rê também não está tão longe aqui da nossa geração e sabe o que é uma sessão da tarde? O nosso querido Um Lugar Chamado Notting Hill era presença marcante na sessão da tarde, em véspera de dias de namorados e afins. É um filme bem bonitinho. E aí esse o Kleber acho que vai gostar mais ainda, quando ele falou, não, a gente, na infância, me veio um estalo na cabeça de um filme, Rê, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar, que é Robin Hood, mas não esses Robin Hoods novos, O Príncipe dos Ladrões, que é com o Kevin Costner. Sim, adorava. Passava todo mês, né? Adorava. Mas esse é um dos melhores filmes que eu assisti até os meus 20 anos. Muito bom. Bom, aproveitando, também quero falar para vocês do meu filme romântico da vida, que, na verdade, não sei se é o filme romântico da vida, porém, é o filme que eu mais assisti quando eu era uma adolescente, que eu vi 11 vezes, O Guarda-Costas. E é um romance, né? Porque tem toda aquela história dele ser o guarda-costas de uma cantora famosa, aí tem toda uma investigação no meio, um fã meio maluco que queria encontrar com ela, ameaçava ela, e no final das contas eles ficam juntos. Então tem um quê de romance. Eu assisti tantas vezes esse filme, a minha mãe até hoje lembra disso, do tanto de vezes que eu assistia e quanto eu gostava de ver o Guarda-Costas. Ele é velhinho também, esse filme, mas, né, fica aí a boa lembrança. E é com o Kevin Costner também, Rê. Exato, eu ia falar. Você falou e na hora eu pensei, mas é o mesmo que eu vou trazer. É isso muito aí. Muito bom. Ótimos filmes. Lembramos de coisa boa. Dia de clássicos, né? Dia de clássicos. Não sei se o pessoal vai querer revisitar clássicos, mas se quiserem, acho que tem uma lista boa para quem está ouvindo a gente. O Rê, eu posso dar dica de um filme para as pessoas não verem? Claro. Então eu vou dar essas dicas às vezes são mais valiosas do que as dicas boas. 365 dias. Não assistam. Não assistam. Não, eu prefiro não opinar, né? Porque tem gente que talvez goste, né? Mas quem não assistiu, se puder, não assista.
Né? E se alguém disser assim, ele é romântico, não é legal. Não é legal. Eu falo que eu assisti, minha sogra quis assistir, eu falei para ela, não é possível, eu não vou assistir isso com você, de jeito nenhum. Eu já tinha visto ali mais ou menos algumas opiniões, algumas críticas, né? E ela falou assim, não, vamos assistir. Chegou 20 minutos, falei, parei, não vou assistir mais isso com você, não tem nem condições, né? E só demos risada no final, mas assim, para quem quiser se divertir, assistam as críticas sobre o filme e não tem mais o que falar. É realmente uma dica, esse é de utilidade, viu? Para as pessoas não gastarem ali, não gastarem um bom tempo da sua vida, faz outra coisa, é melhor. O filme realmente te impactou, Kleber, não do jeito que eles imaginavam. E deixar claro aqui, pessoal, isso é uma opinião pessoal de Kleber Zanqueta, não tem nada a ver com o banco, né? É só minha. Muito bom, gente. Vamos cestar, então, com essas dicas todas e agora deixar a criatividade trabalhar para a gente ter um bom Dia dos Namorados neste sábado? Sem dúvida, Rê. E que esse momento de romance, de amor, permeie mais a vida das pessoas nesse momento tão difícil que a gente tem passado, de tanta ansiedade, de tanta preocupação, que as pessoas sejam mais amáveis, mais solícitas, mais carinhosas, mais respeitosas e que a gente tenha uma sociedade um agrupamento mais feliz e mais respeitoso entre as partes. Perfeito, que bonito, Pedrão. Pedrinho. Não digo mais nada depois disso. Também vou seguir na onda dele. É isso. Feliz Dia dos Namorados. Um ótimo final de semana a todos. Fica aqui o nosso carinho, né, para todos os casais. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Rê. Valeu, queridos. Beijo para vocês. Fiquem então com essas palavras belas do Pedrinho, gente. Aproveitem esse fim de semana para espalhar amor em torno de vocês. É o que a gente deseja para todo mundo. Estaremos de volta neste sábado. Acharam o que a gente ia deixar passar? Vai ter mais história legal envolvendo amor e dinheiro nesse sábado aqui no Investidor em Foco. Se eu fosse vocês, eu não perdia, tá bom? Um beijo. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.